Respondendo questões. Pergunta 1. Por que a mediunidade se manifesta nas pessoas em graus diferentes? Resposta. A mediunidade é uma faculdade inerente a todos, mas existem pessoas cujo débito é demasiado grande e quitar com a providência tais deslizes, somente através de alguma doença ou através de outras provas não basta, porque a demora na saldação da conta com a providência é muita e o fardo seria demasiadamente pesado para o devedor. Sendo assim, através da mediunidade bem dirigida e usada a serviço da evolução do próximo, de forma séria e elevada, acelera consideravelmente a ascensão do indivíduo reencarnante. Existem também aqueles que possuem uma mediunidade ostensiva na condição de missionários, mas esses casos são raros, pois a grande maioria dos médiuns se encaixa no primeiro grupo e grande é o compromisso deles. Samira. Pergunta 2. Todos aqueles que apresentam a mediunidade ostensiva são obrigados a exercê-la? Resposta. A grande maioria dos médiuns ostensivos tem o dever de exercitar suas faculdades, mas existem aqueles cuja conta com a providência e com a consciência não é assim tão extensa. Neste caso existe certa liberdade para não exercer a faculdade mediúnica, mas esta liberdade que alguns têm para não exercerem tal faculdade, deve ser compensada com a assistência fraterna e desinteressada aos menos favorecidos, sejam da família ou não, mas a grande maioria dos médiuns ostensivos, além de exercitarem a caridade fraterna, devem sim exercer sua mediunidade em virtude de seus muitos débitos. Samira. Pergunta 3. Qual a razão do crescente número de crianças que apresentam características do espectro autista? Resposta. Várias são as causas espirituais para o fenômeno do autismo estar se manifestando de forma crescente. Uma dessas causas principais é o crescente número de espíritos que, vindos de outros orbes, experienciam na Terra a primeira encarnação. Também existem casos de irmãos equivocados que em outras encarnações desviaram-se nos vícios ou fizeram mau uso da inteligência sistemática, usando a ciência em benefício da guerra e da eugênia mal dirigida. Também existe um outro fator, mas o motivo desse fator é físico, que interfere não só na questão do autismo, mas também em outras questões. Esse fator é o excesso de ondas que está sendo espalhada pelo globo terrestre. O excesso de ondas para o funcionamento das tecnologias que usam, contribui para que as células dos corpos de vocês se percam em seus processos de reprodução e desenvolvimento. Até as abelhas e alguns outros animais estão desorientados pelo excesso de ondas no ar. Esse excesso de ondas também é um dos causadores de câncer e medidas devem ser tomadas a respeito. Aquário. Pergunta 4. Muitos espíritos superiores nos aconselham a despertar a consciência, mas o que é esse despertar exatamente? Resposta. Para um mineral, o despertar da consciência é compreender as sensações. Para o vegetal que já compreende a sensação, o despertar da consciência é compreender o movimento e as emoções. Para os animais, o despertar da consciência é a descoberta da razão, expandindo a inteligência sistemática e descobrindo a inteligência transcendental. Mas para vocês, que pertencem à querida humanidade, o despertar da consciência é o reconhecimento íntimo da realidade espiritual e da cidadania cósmica de vocês. É preciso que os seres humanos aprendam a serem seres humanos, para que então possam ser outra coisa. Atinjam o ápice da humanidade de vocês para que possam conhecer a angelitude que não está distante dos que amam incondicionalmente, daqueles que humildemente possuem sede de conhecimento e disposição sincera para o autoconhecimento. Aquário.